Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Paulo de Tarso, numa das cartas dele, ele sugere que leamos tudo e retenhamos o que é bom. Parafraseando o Paulo de Tarso, usando o gancho do que ele fala, vamos assistir de tudo e reter o que é bom. Assistir de tudo o quê? Assistir um filme, uma novela, uma série, uma palestra, né? Que existe várias palestras de psicólogos, né? Não só de psicólogos, mas também dentro da área religiosa, de Umbanda, canais de Umbanda que existe. Já citei aqui vários. Um desses que eu acompanho há um bom tempo, o Norberto Peixoto, médio do espírito, trabalha com o espírito Ramatiz. Nós temos a Adete Simões Monteiro, um Bando de Boa, um Bando EAD, canal de Alexandre Comino. Então vamos assistir, tem outros, né? Outros e outros. E vamos reter ali o que for bom, que vai colaborar. E hoje nós daremos continuidade do tema Por que eu devo estudar? Nós falamos que ao estudarmos e entendermos um pouco, nós nos libertaremos do domínio do outro, seja do domínio do ego, através do autoconhecimento, do que o político fala na TV. A gente vai entender um pouco que muita gente não sabe o que é de obrigação de cada nível de governo, municipal, estadual, federal. E o político utiliza a ignorância do povo sobre isso e falam. Tem um exemplo que hoje ela está como deputada estadual aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela era vereadora, ela numa campanha para reeleição, ela falou que iria transformar o trem da Supervia em metrô de superfície. E o trem é a alçada do Estado. Então nós vamos nos libertar dentro da religião também. Quando um pai de santo ou a mãe de santo fala que se sair do terreiro, vai prender os orixás, vai prender as entidades, ela não vai poder acompanhar. São essas coisas. Lá no kardecismo diz, se deixar de desenvolver a mediunidade, vai sofrer uma obsessão. Então nós devemos estudar para que nós nos libertemos desses conceitos. Na Umbanda, vários médios dizem que devemos aprender com as entidades. Mas isso tem um nome assim, se eu estiver ofendendo alguém, me perdoa, mas é preguiça, não tem vontade de estudar. Eu citei lá no primeiro vídeo, no vídeo anterior, o que Pai João de Aruanda fala sobre isso. Realmente nós aprendemos com as entidades. Eu tenho aprendido muito, 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 nesse longo caminhar. Mas não me isento de estudar. E eu expliquei também por que eu procuro estudar para opinar sobre algo. Quando nós estávamos no kardecismo, nós estávamos responsáveis, lá no centro, de grupo de estudo. E surgiu um assunto, me perguntaram se Jesus era Deus. Eu falei que, segundo a espiritualidade nos ensina, Jesus é espírito evoluído, como nós estamos evoluindo. E ele cita uma passagem: no princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí eu nunca tinha parado para analisar a respeito. A espiritualidade me deu a resposta. Está num vídeo chamado Nascimento de Jesus, no nosso canal. E houve outros fatos. Por exemplo, eu fazia a exposição no centro. Faltávamos com um convidado ou o próprio expositor do centro, algum motivo não ia, não foram. E me chamaram, trabalhava noite sim, noite não. Aí na noite de folga eu ia para lá, era segunda, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, às quinta o Livro dos Espíritos. Tema que eu não tinha me preparado. Eu ia, confiante que a espiritualidade me ajudaria. E me ajudou várias vezes.
Né? Por isso que eu deixo de me preparar, não deixava de me preparar. Isso ocorreu com um dos médios mais conhecidos do movimento kardecista, Divaldo Franco. Ele conta que foi dar uma palestra, uma exposição, não teve tempo. A Joana de Ângela ajudou. Aí ele disse que na outra ele não se preparou, aí ficou esperando. Tomou-lhe uma bronca. Entendeu? Então nós precisamos estudar. Nós precisamos, retificar, nós devemos estudar. Por exemplo, nós devemos saber por que se acende uma vela, se é para o anjo guarda ou para quem é. Para que serve o banho. Porque isso tudo, tá? Isso que eu comentei, vou continuar comentando, tem os vídeos chamados magia. Magia do banho, magia da vela, magia do ponto cantado, magia do ponto... Eu não lembro se eu fiz o ponto riscado, que eu ainda não entendo muito. Mas, por que se bate o atabaque, né? Se canta, se bate palma. Então isso está tudo lá no arquivo do canal. Quem não assistiu pode acessar. Magia, vai aparecer. E quem já assistiu pode lembrar. Então devemos saber a respeito, sim. Devemos entender, sim. Devemos entender para que serve o preceito que não é dito nos terreiros. Não estou fazendo nível de crítica, estou trazendo para o estudo. Realmente todos eles que eu frequentei não foi explicar, nem no kardecismo explicava por que tem que se abster de carne. Vai ter um trabalho mediúnico, no mínimo 48 horas. Abster-se de carne, bebida alcoólica, reduzir, e no dia, 24 horas antes, reduzir o cigarro. Se a gira é à noite, alimento durante o dia leve. E no decorrer do dia a dia, não só no dia precedente da gira, devemos tomar cuidado com o que pensamos. Vigilância e oração. É o ensinamento de Jesus. Vigiai e orai. Então nós temos no dia a dia. Dá trabalho? Dá. Às vezes eu vacilo. Quando eu percebo, eu retomo. E eu não estava há poucos dias atrás me vigiando. Percebi, pedi ajuda para percebi e venho redobrando a vigilância. Então, não é só agora, como diz muito terreiro de Umbanda. Estamos no período de Quaresma. Lá no kardecismo diz que aprendi que os espíritos se aproximam mais, vêm das zonas inferiores. É no decorrer. Então nós temos que entender por quê. Por que se faz esse chamado preceito abstinência? O que causa? Por que facilita? Tudo isso nós necessitamos. Aprender como se dá a chamada incorporação. Eu disse isso já nos vídeos que tem no arquivo. E a espiritualidade, eu lembrei agora, a espiritualidade ajuda. Quando no centro kardecista que eu frequentei, a BBM, foi levado conhecimento sobre os corpos espirituais. Eu fiz até os vídeos. Homem, espírito e os 7 corpos. A dissociação dos corpos. E para mim isso aí estava falando grego, latim, qualquer coisa de outra língua que eu não entendo. Como a espiritualidade ela usou para me ensinar. Vamos lembrar, quem tem mais tempo de encarnação, a operadora de telefonia móvel a Vivo, ela tinha uns bonecos, não lembro se era 3, se era 5, se era 7, cada um era uma cor. Então o que tinha gravado em minha mente era esses bonecos que a gente assistia muito, né? Ao assistir os comerciais, aquilo fica gravado. Eles usaram como exemplo os bonecos, que equivalia a cada cor, cada um corpo, e como era a dissociação. Me lembraram, melhor dizendo, quando a gente via filme, via desenho, quando era criança, ou acompanhando o Raoni e Raoni
vivendo de desenho, porque o Raoni era o mais cri-cri. Eu tive até que na época que era muito, né, na época dele de criança, era Timão e Pumba. Eu trabalhava à noite sozinho, para passar tempo eu tinha uma televisãozinha. Aí eu fazia 24 horas, quando o pessoal, os funcionários iam embora, né? Nesse eu estava, nessa época eu estava 24h48. Eu vi o Timão Público chegar no dia seguinte, ele me perguntava, comentava e me perguntava se eu tinha visto. Então, foi assim que eu fui aprendendo. Quando eu tomei conhecimento sobre as personalidades múltiplas da vivência do espírito, eles utilizaram o que ocorre com os atores quando vão interpretar um papel. Então temos o dever de estudar, sim. Ensina, sim. Outros tantos exemplos aí que eles me ensinaram, né? Senão vai alongar e não alcançaremos o objetivo. Porque o estudo, ele desanuvia nossa mente e nos liberta da mão daqueles que não querem compartilhar. Uma coisa que eu aprendi na vida, eu já citei o porquê que eu estudo. Mas uma outra coisa que eu aprendi foi quando eu comecei a estudar Umbanda. O Caboclo Sete Cruzilhadas diz: aprendei com quem sabe mais, ensinai quem sabe menos e não negai conhecimento a ninguém. Felizmente, eu não vi isso na maioria dos terreiros que eu fui. Não passa. Nesse que eu estou, não tem estudo, mas o Pai de Santo está sempre falando algo a respeito de algumas coisas sobre orixá, coisas, né, da Umbanda. Ele não nega preparar a pessoa para lá ter um casal, uma mãe pequena, o outro se preparando para o pai pequeno. Ele mesmo disse que pagou, na época que ele, lá no... Cheguei a comentar na nação que ele frequentava, mas ele não cobra. Então, perdi um pouco da meada do assunto. O outro que eu vi foi que eu citei, na estrada do Cabuçu, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Eu expliquei no vídeo passado. Então tem. E não tem o estudo, outros. E a maioria dos médios, quando não tem, não sei se eu comentei eu vou repetir. Se não comentei, estou falando agora. Eles vão para o centro kardecista estudar, para entender sobre a incorporação, a lei divina, né? Moral e natural. A lei natural nós aprendemos um pouco na escola, estudando ciência, biologia, depois nós vamos entender a lei natural. E a lei moral tem lá no Evangelho, que nós aprendemos com a parábola, aprendemos com os ensinamentos de Jesus, que ele abertamente ensinava assim, simples para aqueles espíritos que deram início na evolução no reino humano. Eu sempre cito o exemplo do Raoni. Raoni era aquele que perguntava e tinha que dar uma resposta que satisfizesse. E quando ele perguntou onde morava Jesus, veio na mente e eu disse, mora no sol. Que realmente é lá que os seres Cristo moram, habitam, né? Do sistema solar. E ele satisfez. Entendeu? Se satisfez com a resposta. Então, para cada grau de evolução na inteligência, no entendimento da pessoa, nós utilizamos algo que vai ajudar ela a entender. É igual eu expliquei, não entendia sobre os 7 corpos, a espiritualidade usou aquilo que eu tinha em mente, os bonecos da Vivo, para me explicar, do comercial da Vivo. É assim que funciona. Para que eles nos ensinem algo maior, eu tenho que estudar, ter em mente. Se ele for ditar uma mensagem, se eu não tiver em mente, não adianta. Quem deu esse exemplo foi Robson Pinheiro, um dos livros dele. Joseph Gleber queria falar, se eu não me engano, sobre a energia atômica. Acho que é isso. E não achou nada no arquivo mental dele. Manda Robson Pinheiro comprar um livro, dá o título. Robson Pinheiro comentou que era caro o livro. Ele leu algumas páginas. O Joseph Gleber falou, parou, não precisa ler mais não. Ele, por quê? É o que eu precisava ter na sua mente.
Então a gente precisa estudar. Como eu vou perguntar a um preto velho, uma preta velha, um Exu, qual seja a entidade, a respeito sobre personalidade, universo e universos paralelos, ou multiversos, ou dimensões paralelas, mundos paralelos, se um médium não estudou? Aí o espírito tem dificuldade, ou dá muito trabalho, ele não consegue explicar. Eu estudando vou entender que a espiritualidade não precisa dizer sobre o celular um aparelho que faz barulho. Porque eu sei que nas dimensões a tecnologia é mais evoluída que a nossa. Num dos livros de André Luiz, ele disse que as zonas, os multiversos mais inferiores da Terra, ou a dimensão onde tem espírito moralmente deixando a desejar, a tecnologia deles é avançada, acho que é 200 ou 500 anos acima, à frente da nossa. Portanto, quem tem conhecimento, através de livros, que eles não obsediam através de chip eletrônico implantado no corpo astral, na mente astral. Parte correspondentemente no corpo astral, sequestram duplo etérico. Agora, dias atrás, fiquei sabendo, subtrai o mental superior, sequestram. Está no Guardiões do Karma. Não, minto. Os guardiões... Agora deu branco. Vamos ver onde eu coloquei os livros. Porque a reunião andou mexendo. Eu tinha os livros tudo separado por ordem, caso eu precisasse. Está no livro Guardiões da Verdade. Aí mexeu, já não tem todos eles aqui. É o Guardião do Karma, os Guardiões do Karma, Guardiões do Amor, Guardião da Verdade. Então a gente fala sobre sequestro do mental inferior. Num dos livros, na sequência da coleção do livro Nosso Lar, a sequência deles, eu não lembro qual, André Luiz comenta sobre o celular. Um aparelho de comunicação com vídeo que dava para ver, ouvir. Comenta sobre a televisão. Não existia televisão na época, só que ele dizia que não havia nada no vocabulário nosso em que eles pudessem dizer o que era. Ele comenta lá na época, 1940, não sei quando o Chico começou a psicografar, não lembro, acho que ele nasceu em 1900, né? E ele começou a psicografar, não lembro. Ele fala sobre um transporte aéreo, o aerobus, essa tecnologia que não existia na Terra, movimentado por baterias, né? Recarregável com energias do cosmos. Ele comenta que estavam desenvolvendo carne, né? O pessoal tinha necessidade da proteína animal, eles estavam desenvolvendo no laboratório. Há um tempo atrás, e continua em programas rural, vem falando que os cientistas, inclusive os brasileiros, estão inventando o peixe de laboratório, com toda a proteína, sem precisar comer o próprio peixe. Vai chegar uma época que não vai precisar sacrificar os animais para comer. Vai estar lá produzido com as vitaminas, as propriedades que tem na carne, né, do animal. Então, a tecnologia, onde esses espíritos, quanto mais evoluídos eles são, somente esses que trabalham, né, como as entidades de Umbanda, muitos, como já comentei, vêm até de outro sistema planetário, mais evoluído que a Terra, para nos ajudar. Uma boa parte encarna na dimensão em que vivemos para vir se manifestar como entidade. Ou até viveram como Ramatiz. Ele vem de um sistema, acho que é de Sírios. Ele encarnou o vovó Maria Conga, que deu origem à falange Maria Conga. Então essas são as necessidades que devemos estudar.
para entender e se libertar. Não fica na mão de sacerdote, de político, de quem quer que for. Se vai trabalhar na sua profissão, qualificar-se, né? Tem necessidade? Então, assim também é na parte espiritual. Espero ter alcançado o objetivo de dar por fim o tema que devo estudar. Se houver alguma dúvida, vá lá nos comentários, deixe seu comentário ou vê lá no, acho que é no pré-comentário que fala, o nome do e-mail, estudandoconsciente54@gmail.com. Se gostou, dê seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhe, comente. Isso ajuda, né, o canal, o assunto ser considerado assim, de necessidade. Agora me fugiu a palavra. E vai aparecer, quando digitar um tema, vai aparecer também o nosso canal. Ajudar ele a crescer, o objetivo é compartilhar conhecimento. Dê sugestão também o que eu preciso melhorar mais, né? Porque aqui eu me percebo algumas falhas. Quem se inscreveu, se inscreva, toca no sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Cristo que habita em mim, saúde o Cristo que habita em você.